Encélado não é a maior lua do sistema solar, tampouco faz parte das maiores. Medindo somente 500 km de diâmetro, a lua gelada impressiona de outras formas, como seus padrões incríveis na superfície e a possibilidade real de vida no seu interior. Porém, quando a missão Cassini visitou Saturno, a sonda fez incríveis sobrevoos que registraram com detalhes tão próximos uma superfície que nunca tínhamos visto com tamanha nitidez e resolução. E bom, quando é possível ver um corpo celeste muito de perto, como já fizemos com vários objetos pelo sistema solar, então temos a oportunidade perfeita para entendermos mais sobre a natureza desse objeto. No vídeo de hoje vamos conhecer as imagens mais próximas já registradas de Encélado, a lua de Saturno. O sistema de luas de Saturno é fantástico e repleto de satélites naturais exóticos. Curiosamente, hoje Saturno detém o recorde do planeta com maior número de luas, possuindo cerca de 81 satélites contra 79 de Júpiter. Dentre essa população gigantesca, o planeta possui uma lua em especial que encanta tanto pela aparência superficial quanto por suas características físicas. Estou falando de Encélado, uma lua encoberta por água congelada, além de uma superfície altamente enrugada que permite a passagem de água líquida do interior para a superfície. Mas antes de tudo, Encélado é uma lua que possui somente 500 km de diâmetro e é menor do que alguns planetas anões que existem no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ou seja, pelo menos em tamanho, essa lua de Saturno nunca foi tão expressiva e é sempre muito difícil observá-la da Terra. Quando foi descoberta em 1789 pelo astrônomo William Herschel, pouco se sabia sobre a natureza fenomenal do satélite, e tal mundo permaneceu misterioso até a visita das sondas Voyager 1 e 2 na década de 1980, quando a missão fez uma aproximação arriscada, levando ambas as sondas a uma distância 4 vezes menor do que a Lua orbita a Terra. Isso já permitiu que os astrônomos pudessem ver de perto o tal satélite natural misterioso, e deram de cara com um corpo planetário incrível e com uma superfície altamente reflexiva. Na realidade, Encélado hoje detém um recorde com a superfície com maior albedo do sistema solar, isso é, com um índice de refletância altamente eficiente. Até aquele momento, Encélado tinha sido o objeto mais estranho e diferente de tudo que já tínhamos visto em todo o sistema de luas dos planetas. E quando a missão Voyager fez sua máxima aproximação de 100 mil quilômetros acima da superfície, fomos capazes de ver detalhes de crateras e já tínhamos uma noção das ranhuras que tomavam conta do satélite natural. De qualquer forma, a passagem da missão Voyager foi bem breve e não foi suficiente ainda para entendermos profundamente sobre a Lua, e foi somente 3 décadas depois, quando a Cassini chegou por lá, que Encélado então podia ser estudada de maneira bem profunda. A mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, o centro de controle da NASA acionava as câmeras da espaçonave. E se as imagens da Voyager já eram épicas, a Cassini então iria fotografar Encélado com resolução recorde e revelaria ainda mais detalhes da superfície esbranquiçada. Nos vários sobrevoos realizados pela sonda, ela conseguiu chegar a distâncias que poderiam variar de pouco mais de 2.000 km até distâncias maiores de 10.000 km da superfície. E como sabemos, essa sonda levava uma câmera de capacidade telescópica e poderia se utilizar da breve aproximação para ampliar o poder de resolução e fazer as imagens mais nítidas que veríamos de Encélado por muitos anos. Na realidade, essas aqui são as imagens ainda mais nítidas que temos deste corpo celeste. Portanto, Cassini viu crateras tão gigantes quanto mais de 30 km de diâmetro, revelou regiões que não tínhamos tantos impactos assim, e as ranhuras que já foram observadas antes finalmente puderam ser vistas com mais detalhes, revelando que eram criadas através de processos de criovulcanismo desencadeados por um oceano de água líquida abaixo da superfície.
Os cientistas apelidaram essas regiões de listras de tigre, por causa de sua aparência, e os instrumentos da Cassini foram capazes de determinar que cada fissura possuía cerca de 500 metros de profundidade. E essas aproximações também possibilitariam que a sonda pudesse capturar os jatos de água sendo jorrados para o espaço, em um cenário que é incrivelmente raro em todo o sistema solar. Considerando que a Cassini foi uma missão dedicada a explorar o sistema de Saturno, ela teve mais do que tempo suficiente para registrar as imagens dos mais variados ângulos, e conseguiu até capturar um time-lapse da água jorrando para o espaço. Curiosamente, parte dessa água cai de volta na superfície da Lua, recapeando as crateras de impacto que existem por ali, e renovando também a superfície, o que deixa ela sempre altamente reflexiva. No entanto, essas aqui ainda não são as imagens mais próximas de todas, pois em 2008 ela fez outro sobrevoo que chegou a apenas 1.500 km acima da superfície. As imagens impressionam nos detalhes, e a câmera de ângulo estreito foi capaz de obter uma resolução de 10 metros por pixel, ou seja, cada pixel que forma essa imagem apresenta uma extensão real de 10 metros na superfície de Encélado. Além disso, outros registros em altitudes um pouco maiores, de 2.000 até 4.000 metros, também revelavam outros detalhes enquanto a sonda fazia uma aproximação bem arriscada. Em todas essas imagens percebemos como essa Lua é cheia de ranhuras superficiais e desfiladeiros que tomam conta por cada quilômetro observado. O mais interessante é que muitas dessas rachaduras cruzam as crateras de impacto, o que evidencia também que elas são mais jovens do que as próprias crateras, pois caso contrário, os impactos teriam limpado esses padrões da superfície. Mas de onde exatamente vem tudo isso? Bom, primeiramente, as rachaduras não são exclusivas de Encélado, mas são incrivelmente semelhantes à de outra lua de Júpiter, Europa. A verdade é que os astrônomos ainda não têm certeza completamente do que causa essas fraturas, mas a principal hipótese está centrada na ideia de que a água líquida e quente que existe abaixo da superfície sobe pela crosta e racha a camada superficial, criando então os desfiladeiros. Em muitas dessas fotos que estamos vendo agora, a Cassini passava a pouco mais de 2.000 km acima da superfície. É simplesmente fantástico, e jamais teríamos visto essas visões se não tivéssemos nos aproximado tanto. O último encontro com a Lua ocorreu em dezembro de 2015, quando a Cassini passava a quase 5.000 km de distância e foi capaz de registrar a seguinte foto, marcando o fim da exploração próxima que ela realizaria com Encélado. Em 2017, a missão finalizou com a sonda queimando na atmosfera de Saturno. No entanto, a missão foi realmente marcante, e agora sabíamos como nunca a natureza deste satélite natural. A sonda foi capaz de detectar moléculas orgânicas nas plumas de Encélado, pôde explicar as possíveis origens dos padrões de sua superfície e, acima de tudo, deixou ainda mais forte a teoria de que existe um grande oceano por lá. Portanto, essas aqui são as imagens mais próximas de Encélado da história. Mais uma vez, uma missão espacial incrível revelou de perto uma paisagem alienígena que era, até então, desconhecida. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!